Nesse vídeo, nós vamos aprender agora um pouco de como as informações sobre as emoções são tratadas dentro do Adaga. Então, para isso há uma questão, né? Por que aprender sobre as emoções? E é importante sempre ter uma resposta que somente o conhecimento sobre as coisas pode mudar nosso olhar sobre elas. Então, partindo desse princípio, nós vamos aprender um pouco mais sobre as emoções. Atualmente, as emoções estão em alta, né? Então, a Organização Mundial de Saúde Mental está muito preocupada com as pessoas em relação às emoções humanas. E quando eu falo as pessoas, eu estou falando todas, de criança ao mais velho. Porque as emoções negativas, elas estão muito latentes nesse mundo moderno. Então é preciso sempre ter uma quantidade interessante de ações, de trabalhos, para que possa minimizar essa falta, esse olhar das pessoas para as emoções positivas, para as coisas boas, para a família, para os amigos. Sempre nós temos que buscar esses pilares para poder ter uma melhor saúde mental. Bom, quanto há de emoções negativas e positivas? Não existem infinitas emoções negativas e nem emoções positivas. O número realmente é finito. É claro que quanto mais se vive, mais se descobre, mais emoções cognitivas surgem e mais problemas também. Mais transtornos, mais doenças, tudo isso vai acontecendo conforme as pessoas passam a viver cada vez mais. O que as emoções podem causar na nossa vida? Bom, as emoções, ela cuida de todas as nossas relações, de nossas buscas, de nossas descobertas. Elas estão relacionadas com tudo isso. Então, se você tem curiosidade, você consegue buscar mais informação, você consegue almejar, ter anseios e chegar aos seus objetivos. Se você consegue ter amor, você se relaciona melhor com as pessoas, você tem um convívio mais salutar. Se você é altruísta, você ajuda mais as pessoas. Então as emoções, elas podem causar coisas boas, mas um estado de bem-estar em nossa vida. E se você, por exemplo, tem raiva, ódio, não perdoa as pessoas, sente muito autopiedade, então você não vai ter nenhum tipo de arrependimento. E se isso acontece, você vai ser uma pessoa que vai carregar uma energia ruim. Essas emoções podem causar doenças sérias no seu corpo, porque você não consegue ter um convívio social salutar com todas as pessoas. Você maltrata as pessoas próximas. Você vive muito solitário e maximiza a solidão. Bom, mas qual o tempo de duração de uma emoção? Como que o Adaga interpreta isso? O Adaga interpreta isso da seguinte forma. Ele cria uma cadeia de emoções. Então, uma cadeia de emoções positivas. Então, se você sente alegria, está encadeada com amor, está encadeada com prazer e outras emoções positivas. Sendo assim, no momento em que está terminando a alegria, aparece o amor, só que o amor está relacionado com a alegria. Então você tem amor, você tem alegria, que está relacionado com prazer. Então dá a impressão que você está sentindo amor a todo tempo, que você está alegre a todo tempo, que você tem felicidade a todo tempo. Então essa cadeia de relações entre as emoções é muito importante para poder definir, porque cada emoção ela dura muito pouco. Então você tem alegria por um momento muito curto, mas aí você sente alegria de novo porque acontece um outro item, e sente alegria novamente, e sente amor, sente felicidade. Então isso tudo, essa cadeia, ela é muito importante. Então é uma cadeia de emoções positivas. E acontece a mesma coisa com as emoções negativas. Também existe uma cadeia de emoções negativas. E essa cadeia então você sente raiva, você sente ódio, você sente ira. Então nesse momento parece que você está odiando a todo momento. Você sente inveja, você sente ciúmes. Então todas essas energias, essas energias negativas, essas emoções negativas, dá a impressão que você está constantemente com a emoção negativa latente
em você. E esta sim pode desencadear um processo de desenvolvimento de um possível transtorno mental e também problemas sérios fisiológicos. Qual a definição que existe para emoções, sentimentos, afeto ou estado emocional? No caso do Adaga, nós não nos preocupamos com esta definição. Se existe uma definição para cada um. Porque é tão sutil a diferença que se faz de um e de outro, né, em alguns casos, né, que é desnecessário se preocupar com a definição. Por isso que o Adaga junta tudo isso num grupo e chama ele apenas de emoções. Então o Adaga é exatamente o quê? Um processador de descrição textual. Então ele pega textos e dentro desse texto ele encontra as emoções relacionadas a esse texto. E como ele faz isso? Ele tem o seu texto, mas as diversas definições sobre as emoções. E ele vai procurando frases, palavras nesses textos que justifica encontrar as próprias emoções. O que nós podemos dizer sobre a dualidade das emoções? O Adaga também não se preocupa com a dualidade das emoções, até porque, né, o comum é dizer que a alegria e o contrário é a tristeza, o amor, o ódio, a coragem, a covardia. Mas tem emoções que ela não tem o seu oposto. Por exemplo, encantamento não tem o oposto negativo. Altruísmo não tem um oposto negativo. Compaixão não tem um oposto negativo. No entanto, as negativas também não têm o seu oposto positivo. Aflição, qual que é o oposto de aflição? Qual é o oposto de angústia? Qual é o oposto de depressão? Bom, pensando nisso, o Adaga, então, ele não trabalha e não entende a dualidade das emoções. Mas o Adaga entende que existe uma relação entre todas as emoções. Então, uma pessoa está alegre, ela pode se sentir encantada, ela pode ser altruísta, ela pode sentir aflição e pode também sentir amor. Ela tem coragem, mas também sente angústia e também pode sentir depressão. Então, eles estão no emaranhado, numa nuvem de emoções, e esta nuvem está se relacionando a todo momento com qualquer uma. Por que é importante dizer isso? Porque se existe uma nuvem e existe uma relação entre todas as emoções, então eu posso pensar de uma forma matemática e criar uma topologia para as emoções. Se eu posso criar uma topologia, eu posso tirar valores, e se eu posso tirar valores, eu posso implementar isso em outras entidades. Então é interessante pensar dessa forma. Essa é a parte da pesquisa que existe por trás uma parte da pesquisa, né, que existe por trás do Adaga. As emoções positivas. Bom, todo mundo já imagina que emoções positivas são benéficas. É verdade, elas são benéficas, é indiscutível. Mas elas não podem sair do seu equilíbrio. Porque se você maximizar muito uma emoção positiva, ela pode trazer algumas emoções negativas. Ela pode se associar com algumas emoções negativas. Então, o excesso de felicidade é você não se encontrar neste mundo, porque você se coloca na posição de ser mais feliz do que todas as outras pessoas. Então, se você está sendo mais feliz do que todas as outras pessoas e você não está tendo uma boa relação social com as outras, então isso vai trazer uma tristeza, uma nostalgia, uma depressão, alguma outra emoção negativa que possa conviver junto com você, e ela pode também se maximizar ao ponto de desenvolver algum possível transtorno mental. Então, praticamente apenas duas se destacam ao nascimento das emoções positivas. É a alegria e a surpresa. Essas são as duas emoções positivas, né, que estão intrínsecas no ser humano no seu nascimento. E claro que o ser humano, como está sempre em evolução, em desenvolvimento, em busca de seus anseios, ele vai
se desenvolvendo, criando novas emoções ao longo de sua vida, emoções secundárias, emoções objetivas e outras emoções que tem, no final, esse conjunto de emoções que determinam o ser quando adulto. Bom, o que significa a sua cadeia é fortalecida? Quando você tem uma emoção positiva, um grupo, uma cadeia de emoções positiva, o fortalecimento dessa cadeia é a segurança que essa pessoa sente ao convívio familiar, ou convívio com os amigos, ou profissional. São as boas relações sociais, os sonhos dessa pessoa que possam ser realizados, as suas realizações físicas ou não, ou até mesmo amorosas, a confiança que ela se direciona para as outras pessoas, as palavras boas que ela ouve no ambiente em que ela está, e também uma cooperação. A cooperação significa eu posso colaborar com você, eu posso cooperar com você no trabalho, posso cooperar na família, eu recebo uma cooperação quando estou fazendo uma atividade. Então, todas essas ações, ela fortalece a cadeia de emoções positiva. E sendo assim, é possível criar um valor, os valores para essas emoções, que é o diálogo. O diálogo é o que há de forte na relação entre as pessoas. É você poder ouvir, é você poder emitir a sua opinião, e essa pessoa, ambos. O interessante é que dessa cadeia é possível criar os valores para essa emoção. Quais são esses valores? É o diálogo, que é o fortalecimento entre as pessoas que estão se comunicando, de a outra pessoa poder te ouvir, você ouvir a outra pessoa, e ambos têm uma compreensão, e a ação deste diálogo é sempre salutar para ambos. Ou pode ser salutar para uma pessoa, mas porque a outra pessoa entendeu que nesse momento é o terceiro que está precisando de ajuda. É poder ajudar. Então, ter esses valores intrínsecos em você é muito importante para qualquer tipo de ambiente que você esteja, familiar ou profissional ou qualquer um outro. Só que as emoções positivas, como elas têm uma vida muito curta, elas rompem-se facilmente com atos ruins e algumas outras emoções negativas. Por isso que é necessário ter o fortalecimento, porque senão ela rompe facilmente. Então você pode conviver 10 anos com a pessoa, vivendo muitos momentos bons, e de repente você perceber que aquilo se destruiu tão facilmente por alguma informação negativa, alguma ação errada, e a pessoa esquecer de tudo aquilo que viveu de bem. Exemplo, um casal entre amigos. Então ela rompe-se muito facilmente. Bom, para evitar isso, é necessário buscar sempre um equilíbrio. A falta ou a maximização, ela foge do controle, causando sempre problemas. Então uma emoção não pode ter, a emoção positiva não pode faltar. Você não pode sentir um mínimo de amor, você não pode sentir um mínimo de alegria, um mínimo de empatia, mas também não pode sentir a maximização do amor, não pode sentir muita empatia. Ela tem que ser equilibrada, ela tem que estar em equilíbrio. Todas as emoções, tanto as positivas quanto as negativas, elas devem conviver em equilíbrio. Desta forma, a sua saúde mental, ela sempre vai estar fortalecida e sempre vai ser alcançada. E quanto às emoções negativas? As emoções negativas, elas necessitam de muita atenção, porque constantemente são elas que nos levam o ser humano a cometer atos ilícitos, atos horríveis e até a retirada da vida de uma pessoa ou dela mesma.
são necessários, elas são muito necessárias à nossa sobrevivência. Por exemplo, você pode sentir medo, e esse medo pode fazer você viver, porque você tem um momento de sentir medo e fugir, ou de lutar. Então, é importante sentir medo. As emoções negativas, elas são necessárias ao nosso desenvolvimento, à nossa evolução. Então, essa emoção negativa nós vamos buscar sempre a compreensão, buscar sempre observá-las e, ao mesmo tempo, criar uma forma de ela estar sempre em equilíbrio junto com um grupo de emoções positivas. Porque se você sentir somente emoções positivas, como seria esse ser em evolução somente com emoções positivas? Agora, se você está somente com emoções negativas, como seria esse ser que sente a maior parte do tempo emoções negativas? Então, nós não podemos jamais imaginar um ser dessa forma. Bom, as emoções negativas que se destacam ao nascimento é o medo, a tristeza, a raiva, a aversão e, em alguns casos, são incluso o nojo. Bom, isso é interessante porque já mostra que o que está intrínseco em nós são essas emoções negativas. E são elas que fazem com que você consiga sobreviver. Então, se você sente nojo de determinada coisa, você não vai buscar aquilo para poder comer. Você vai buscar aquilo que te faz que te traz algo benéfico. Então, se você tem uma aversão sobre determinada coisa, significa, eu tenho uma aversão, então quer dizer que eu não vou me aproximar daquilo, porque aquilo pode ser um perigo. Tá certo? Então, as emoções negativas, olha só, elas surgem para poder dar aquele sentimento de sobrevivência à criança, de que ela vai enfrentar determinadas coisas e ela precisa dessas emoções para poder continuar. E aí sim, depois ela vai desenvolver as outras emoções secundárias e as cognitivas. Bom, tudo isso por quê? Porque o ser humano não é um produto acabado. O ser humano, como foi dito, é um ser que está sempre em evolução. Ele está sempre buscando algo melhor através do conhecimento que ele adquire ao longo de sua vida. Elas existem, né? Atualmente, as emoções negativas que se conhece é um número maior do que as emoções positivas, como já foi citado. Mas ela deixa uma impressão em nós que as emoções negativas elas duram mais do que as emoções positivas. Por quê? Porque uma pessoa te faz um mal, você não reage contra aquela pessoa, tal, mas quando você a vê, aquele negócio surge em você. Como você está em evolução, a evolução significa como você tem algo em ebulição dentro de você. Então, quando você vê aquela pessoa ou vê uma situação, aquilo surge para você. E aí, quando surge, ele já desencadeia um monte de outros sentimentos negativos. No entanto, quando é uma emoção positiva, então se você tem uma emoção positiva, ganhou alguma coisa que você sonhava muito, aquilo não te prende àquela pessoa. Isso aqui é interessante. E quando você vê uma situação semelhante, você talvez lembre, talvez faça uma associação. É bem interessante pensar dessa forma, né? E como nós já sabemos que a cadeia, então sendo assim, já sabemos que a cadeia de emoções positivas ela se rompe facilmente. No entanto, a cadeia de emoções negativas, elas não se rompem facilmente. Então é necessário ações realmente constantes para que a pessoa que tem essas emoções negativas, latentes, possam estar em equilíbrio em função dessas ações. Então a preocupação é muito grande quando uma pessoa, por exemplo, que não sente empatia,
Se ela não sente empatia por uma outra pessoa, então ela não vai se incomodar se aquela outra pessoa vai sofrer ou não. Então, se ela não se incomoda, ela não vai ter arrependimento de algo que ela fez que também possa maltratar uma outra pessoa. Então, é bem interessante, né? Essas relações, a preocupação com essa cadeia de emoções negativas. Bom, como foi dito, o equilíbrio das emoções, uma boa parte está na própria pessoa. Então, a pessoa compreende as emoções, ela mesma pode buscar esse equilíbrio e, com ações salutares para o seu bem-estar, ela consiga se encontrar cada vez mais equilibrada e feliz. Isso que é interessante. Agora, em alguns casos, é necessário a intervenção de um especialista. Então, a terapia, a meditação, o medicamento, a religião, tudo isso são ações que venha de encontro com a busca do equilíbrio dessas emoções negativas. E, como sempre foi dito aqui, né, as emoções negativas, elas automaticamente já estão associadas a desenvolver possíveis transtornos mentais, mas nós sabemos também que as emoções positivas, também maximizadas, também direcionam a outras emoções negativas que chegam até o desenvolvimento de possíveis transtornos mentais. Então, o conhecimento que se busca, que o Adaga propõe, é que as pessoas possam conhecer mais as emoções humanas, as emoções positivas, as emoções negativas, dentre outras, e conhecendo essas emoções, se conhece as suas relações, as suas ações, e desta forma a pessoa pode sempre buscar atitudes que venham condizer com virtudes, com habilidades socioemocionais, com altruísmo e todas essas outras relações sociais que o homem necessita para conviver bem. As emoções especiais. Como eu disse, as emoções especiais, a coragem, a solidão, a compaixão, a paixão, essas são as emoções, para o Adaga, são emoções especiais. Bom, elas podem ser emoções positivas ou podem ser emoções negativas. Nesse caso, a solidão, ela é interessante porque no Adaga, ela é considerada um elemento neutro das emoções. O que significa isso? Que o ser humano, ele sempre vai sentir solidão. A solidão sempre está com ele. O que não pode acontecer é que alguma outra emoção negativa, ela se aproxime dessa solidão e essa solidão, ela começa a crescer, ela começa a se potencializar. Porque se ela se potencializa, ela pode somar com outras emoções negativas e trazer algum problema, né, de saúde para esta pessoa. Então é bem importante ter, né, esse conhecimento. Bom, então embora elas não sejam benéficas, então é importante ter coragem, é importante sentir paixão, é importante sentir prazer, a nostalgia, como é gostoso sentir nostalgia dos amigos, das coisas boas que ficaram para trás, mas não pode perder as suas características, porque elas não podem ser potencializadas de forma nenhuma. Quantas pessoas dizem que cometem um ato, né, de tirar a vida de uma pessoa porque sentiu um excesso de paixão por aquela pessoa. Eu não consigo conviver sozinho, não consigo conviver nesse mundo vendo esta pessoa com a outra pessoa. Eu não consigo conviver eu mesmo, comigo mesmo, sem ter esta pessoa. Então essa potencialização dessas emoções, elas são muito, né, podem trazer problemas sérios, desenvolver sérios transtornos mentais. Então, o que nós podemos dizer sobre a coragem? Então, é preciso ter coragem para enfrentar os desafios da vida. Agora, e a covardia, que é uma emoção negativa? A covardia, ela deixa você inerte. A ação,
ela não tem ação, uma pessoa covarde. Então, por exemplo, né, muitas pessoas dizem de uma forma popular: ele foi covarde porque ele atacou aquela pessoa pelas costas. Né? É covarde somente de uma forma poética, porque o ato de atacar uma pessoa pelas costas exige coragem. Então, é importante saber dessas definições para você não se encontrar com pessoas que acreditam que se define, tem aquela emoção covardia e ela possa não tomar uma atitude contra você. Então, pode ser erroneamente a definição sobre determinada emoção. A nostalgia, ela pode prendê-lo no passado. Ela pode prender você no passado. Prender você tão firme no passado que você não se enquadra mais no mundo atual. E se te prende no passado, você não tem mais as relações sociais e no seu convívio familiar. Então você fica recluso. E se você está recluso, você está desenvolvendo algum tipo de transtorno. Como a paixão já foi citado um exemplo, e a solidão também, ela já foi citado um exemplo. Bom, vamos fortalecer um pouco esta relação entre emoções e os transtornos mentais. Bom, dentro das dimensões relacionadas aos transtornos mentais, há uma dimensão chamada somático, que trata os casos ao qual as emoções originam determinados transtornos mentais, que é algo que a gente vem citando durante a nossa conversa. Todos os transtornos, eles são atingidos de alguma forma pelas emoções. Emoções positivas e emoções negativas. No caso dos somáticos, eles originam determinados transtornos. Mas quando você tem algo que não é somático, por ser um ser humano, então cria uma turbulência entre as emoções que estão relacionadas também a determinados transtornos. Bom, se as emoções estão em equilíbrio, se sempre é buscado o equilíbrio dessas emoções, então o comportamento humano ele é salutar em qualquer situação e local. Não quer dizer que o equilíbrio da emoção ela vai curar um transtorno que tem origem fisiológica ou devido a um determinado acidente, alguma coisa desse gênero. Não, não é isso. Mas é passível de convivência, porque a emoção está em equilíbrio. Tem casos que a pessoa perde aquela emoção positiva. Então, se ela perde aquela emoção, é necessário encontrar o grupo que aquela emoção positiva está para trabalhar outras emoções que possam suprimir ou suprir determinada emoção que ele perdeu devido a um acidente ou a uma doença. Bom, o aprendizado acontece com mais prazer, torna-se mais duradouro. Então, se as emoções estão equilibradas, a pessoa tem mais curiosidade, tem mais satisfação, ela busca mais aprender, e isso é importante. Sendo assim, é alcançado, né, o objetivo que é sempre a saúde mental. A saúde mental como? A saúde mental perfeita, que é a pessoa que tem suas emoções humanas em equilíbrio e junto com isso ela tem alimentação em equilíbrio, exercício físico em equilíbrio. Tudo isso vem de encontro, né, a pessoa ter uma saúde cada vez melhor e deixar de frequentar, né, cada vez mais os hospitais, os médicos, ambulatórios, né? Bom, se você tem também essas emoções, se elas estão em equilíbrio em você, então você torna-se uma pessoa de admiração ao seu convívio social. Claro que para tudo isso exige um esforço, né? De você buscar o equilíbrio das emoções, existe um esforço intelectual e uma busca incansável para você manter esta saúde mental perfeita. Mas é incansável, né,
nesse sentido, porque ela não tem um limite, né? Você não é assim, eu alcancei o equilíbrio da minha... Eu, na realidade, assim, você sente que alcançou o equilíbrio, né? E o seu bem-estar e a sua saúde mental está perfeita e você não precisa fazer mais nada para mantê-la. É o contrário. Você sempre vai estar buscando isso, você sempre vai ter que estar indo de encontro a esse equilíbrio das emoções. Bom, os transtornos, como foi descrito, né, oriundos de acidentes, problemas físico-fisiológicos, eles então podem ser minimizados se há um fortalecimento da cadeia dessas emoções positivas e o equilíbrio das emoções negativas e também positivas. Bom, em outros vídeos nós vamos falar somente sobre a saúde mental. Bom, muitos transtornos mentais se identificam em sua origem. Por isso que eles estão divididos, né, em grupos. Ou o importante é identificar, né, ter a sinalização ou a sugestão de que algo está acontecendo o mais cedo possível. Mesmo que ele não esteja ainda desenvolvido, mas tenha a possibilidade de se desenvolver, é importante você mudar as suas ações para impedir que esses transtornos possam ser reais em sua vida. Para isso exige o quê? Uma quebra de paradigma. Muitas pessoas demoram para aceitar que possa ter ou desenvolver um determinado tipo de transtorno mental. E isso é a ideia do Adaga. Vamos desmistificar isso, vamos fazer com que o transtorno mental é algo comum. E, olha, hoje muitas pessoas, até crianças, estão desenvolvendo transtornos mentais, transtornos de depressão. Então é necessário que a preocupação é muito necessária para que isso não ocorra. Então, o bullying, como se comenta muito hoje, ele desenvolve determinados transtornos na vida da pessoa no futuro. Então, se isso está acontecendo, é necessário ter compreensão, é necessário ter ações salutares, é necessário trabalhar as competências socioemocionais, é necessário buscar fortalecimento na cadeia de emoções positivas e no equilíbrio de ambas as emoções, para que essa criança, para que se torne um adulto melhor, um cidadão, um pai de família, uma mãe de família melhor para os seus filhos. Sempre é necessário procurar o positivo, admirar as coisas belas e as ações otimistas das outras pessoas. É bom ter autonomia, autodeterminação. É bom você criar as suas possibilidades. Mas nunca se esqueça de olhar os caminhos que outras pessoas fizeram. Então, esses outros caminhos já foram abertos. É necessário compreender para você poder passar com experiência por esses determinados caminhos. É muito importante respeitar as experiências, fortalecer a cadeia, novamente eu vou frisar, fortalecer a cadeia de emoções positivas, cadeias positivas, de ações positivas em nossa vida. Bom, conclusão, o Adaga, com todas as informações contidas no Adaga, um dos objetivos é desmistificar as emoções, as informações sobre as emoções e os transtornos mentais. É bom estar sempre aprendendo sobre as relações que existem entre eles, e o Adaga faz isso muito bem, aproveita bem essas relações para poder nos apresentar bons relatórios, boas informações sobre o processo textual, processador, né, textual. Se nós obtemos o conhecimento sobre as emoções positivas, negativas e os transtornos mentais, então nós estamos caminhando em direção a ter uma saúde mental perfeita.
É sempre importante valorizar os especialistas. Eles gastaram muita energia, eles estudaram para poder compreender o ser humano e fazer com que o ser humano possa ser cada vez mais uma pessoa de boa índole. Então é muito importante buscar ajuda, buscar compreensão e até, claro, né, diagnósticos e tratamento com os especialistas. Sendo assim, né, por fim, compreender o conhecimento das coisas causa mudança sobre o olhar futuro sobre as coisas. Eu sempre vou modificando a mesma frase de Max Planck, porque para mim essa frase quer dizer toda a base de conhecimento e de informação que nós seres humanos buscamos em nossas vidas.